Se liga, sai parado, ó. E aí ouve o timbre do V8 bem característico. Relembrando velhos tempos. Nossa, quem vê passa, parece que foi há muito tempo atrás. Meus amigos, para quem quer conhecer mais do universo das picapes norte-americanas, em especial a Ford F-150, eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser muito rico de informações por uma série de motivos. Primeiro delas, eu sou um apaixonado pelo assunto e tive durante 3 anos F-150 na garagem na época que eu morei no Texas, lá nos Estados Unidos. Eu vou levar esse carro também para um amigo meu que é dono de Silverado 1500 há muitos anos aqui no Brasil, para ele poder andar no carro e avaliar aí a picape mais vendida que tem nos Estados Unidos. Quero colocar minha esposa para dirigir, que foi usuária desse carro no dia a dia durante muitos anos, também para passar a percepção dela de como é andar num carro desse no Brasil, na versão Platinum, que é diferente da versão que eu tive na garagem, e quero mostrar para vocês um pouco do dia a dia a bordo desse carro. Então se preparem para mergulhar numa série de informações, porque hoje aqui no Máquina eu estou na companhia da Ford F-150 Platinum, e aí já de cara eu acho que vale ressaltar algumas coisas importantes para vocês. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, em abril de 2024, a Ford já apresentou o facelift dessa geração. Eu diria que esse facelift deve ser o quarto nessa geração. Para vocês terem ideia, eu tive o carro no começo de 2018 e a que eu tive já era o segundo facelift. Depois teve esse terceiro, então no quarto facelift, que provavelmente vai chegar no Brasil. Pelo que eu vi, a versão Platinum não vai ter mais o motor 5.0 V8, vai ser só o 3.5 V6 biturbo e a opção talvez do 2.7, se não me falha a memória. Minto. É o 3.5 V6 gasolina e o 3.5 V6 híbrido, que é a versão com 430 HPs, que hoje, vamos dizer, é a mais potente aí, sem falar da Raptor. A F-150, assim como as outras picapes americanas, elas são oferecidas no mercado em diversas versões para diversas faixas de preço. E esse é um ponto interessante que talvez a gente não esteja muito acostumado aqui no Brasil, porque a F-150 é oferecida em versões como, por exemplo, a XL, super simples, que são carros muito usados, como uma Saveiro ou uma Fiat Strada aqui no Brasil, até versões que beiram os 100 mil dólares, como essa, por exemplo, que está aí na faixa de 75, 80 mil dólares, que é a Platinum, que é uma das versões top de linha. E eu falo uma das versões top de linha porque acima da Lariat, que também é vendida aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem a Platinum, tem a King Ranch e tem a Limited. A King Ranch, para quem não sabe, o nome King Ranch é de uma das fazendas mais conhecidas e respeitadas de criação de cavalo quarto de milha. Quem está no universo do cavalo quarto de milha, como eu estive durante muitos anos, conhece com certeza King Ranch. É uma versão um pouco mais exótica na combinação de cores e eu acho que por isso que eles não trouxeram. Ela lembra um pouco a Laramie Longhorn da Ram, por exemplo, que ela tem aquele Sai Blues e tal, é um pouco diferente. E a Limited, que basicamente vai mudar itens de acabamento. Então o cara que sentar nisso daqui, com certeza ele já está andando naquilo que tem de melhor. E esse é um ponto interessante, porque aqui para o Brasil, tanto a Lariat como a Platinum, que são as duas versões vendidas aqui somente com motor V8 aspirado, 5 litros, que é conhecido como Coyote ou como Coyote, como os americanos pronunciam Coyote, o spec do carro é muito parecido. Assim, as especificações, vai mudar estribo elétrico, detalhes cromados, o tipo de couro no interior e o sistema de som que tem mais alto-falantes. De resto, todos os features, todos aqueles itens que são opcionais, aqui eles vêm de série. Então, algumas coisas interessantes é que a F-150 aqui no Brasil ela é vendida na versão cabine dupla, ela tem a versão cabine simples e cabine estendida no mercado dos Estados Unidos. Esse carro,
há muitos e muitos anos é o carro mais vendido lá nos Estados Unidos, e usando esse carro a gente consegue entender o porquê o americano gosta tanto desse carro. Primeiro que lá eles têm muito espaço para poder andar com esse tipo de carro, e ele é um carro extremamente amigável. Toda vez que vocês pensarem numa família 150 ou 1.500, que são teoricamente as versões de entrada, e eu falo teoricamente porque já são carros super completos e super bem equipados, vocês podem ter certeza que vocês já estão num baita carro, mas um carro voltado muito para o uso urbano. E isso é uma coisa importante. Eu vejo que muitas vezes o brasileiro ele tem uma mania de número, que ele precisa ter o que for o maior número, o 2.500, o 3.500. E cada vez que vocês vão subindo nessa graduação dessas picapes, vocês vão adquirindo veículos cada vez mais técnicos. Eu acho que a família 1500 ou 150, como a Ford chama, eu acho que elas são as mais amigáveis, só que ao mesmo tempo elas já são muito mais capazes do que as outras picapes vendidas no Brasil. Então isso é sempre muito importante, porque toda vez que você for privilegiar capacidade de carga na caçamba ou capacidade de reboque, vocês vão sacrificar muito conforto no uso do carro. E aqui eu acho que a grande sacada desse carro e o grande barato desse carro é que de fato dá para utilizar ele como um carro de dia a dia, porque ela traz um conforto muito grande na parte traseira, muito conforto na parte de dentro e muita versatilidade. E aí entram algumas coisas interessantes, coisas de dia a dia que eu acho muito legais nesse carro, que eles vão cada vez mais aprimorando. Então ele tem, por exemplo, iluminação aqui no espelho, nessa lateral, que é aquela situação que você está à noite, você precisa iluminar um lado do carro. Ele possui nessa versão o estribo elétrico, e uma coisa que eu faço questão de mostrar, assim, que eles pensam, repara como o estribo elétrico vem até a região da caçamba. Por quê? Muitas vezes você precisa acessar a parte da caçamba, você vai acessar por aqui, ela não termina onde? Isso é coisa só de quem usa o carro para poder perceber esse tipo de coisa e tentar entender a funcionalidade. Esse carro é equipado com um pacote que eles chamam de FX4, esse é o pacote de off-road já super conhecido nos Estados Unidos, na família de produtos da Ford. Então basicamente aqui ele vem as proteções que eles chamam de skid plate embaixo, suspensão monotubo atrás, suspensão que eles falam reforçada, uma suspensão com mais carga na dianteira, tudo isso pensando num uso mais para o fora de estrada. Então todas as versões, vamos dizer, falando de uma maneira simples assim, elas podem ser equipadas com esse pacote. Quando fala de caçamba, esse carro ele tem mais uma série de funcionalidades. Primeiro que aqui ele tem a abertura elétrica da tampa, até aí pode ser que não seja novidade para muitos de vocês, mas eu acho que não tem nenhuma picape fabricada aqui no Brasil, Argentina, que tenha esse tipo de sistema. A picape ela já vem com revestimento que muitos chamam de... A Linex é uma empresa que faz, mas a Mitsubishi chama de X-Liner. Enfim, é esse tipo de proteção que é vendida como poliureia. Ela tem uma tomada de conexão. Vejam que essa daqui é para 400 watts de potência. Estão vendo? É hoje em dia das mais fracas que tem, porque a Ford já disponibiliza, se não me engano, até 7,5 kW de energia que dá para ter nesses carros. Aí ele vem com um botão aqui que é para iluminação nessa região e na região de cima. Não me perguntem o porquê, mas para o Brasil eles não trazem o carro com a capota marítima, que é um opcional barato, extremamente útil para quem usa. Eu acho que é isso. E o divisor de caçamba, que ele vai aqui nessa região, que também é outra coisa muito útil, isso no dia a dia direto. Eu lembro minha esposa ficar maluca, eu também. Porque vocês imaginam, olha a distância que a gente está, sem exagero, entre a tampa aberta e lá embaixo deve ter mais de 2 metros. As coisas iam parar lá no fundo com frequência. Ela tem os pontos de fixação aqui embaixo, eu sinto um pouco falta dos pontos de fixação mais em regiões altas, assim como eu tenho no Gladiator. Esse é um ponto importante. Eu tenho um Jeep Gladiator, que é um carro que regula de preço com esse daqui, então também eu vou acabar comentando algumas coisas com vocês, porque é uma picape
voltada mais para o off-road, mas que regula de preço tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então acaba sendo também uma referência boa, como eu sei que tem muita gente que comprou Gladiator aí nesses últimos meses por conta da grande promoção que a Jeep fez, também vai ser bom para ir comentando esse tipo de coisa. Ela tem uma caçamba bem larga e bem ampla. Aqui tem algumas funcionalidades, tem gente que fala que é para medir peixe isso daqui, mas não. Na verdade isso daqui é para o dia a dia, tem muita gente que usa para trabalho esse carro, né? Tanto que esses pontos aqui, por exemplo, são para fixar e usar aqui como bancada de trabalho para tipo um disco de corte, alguma ferramenta mais industrial, voltado para marcenaria, enfim, aqui. Ela tem o sistema de escada, que isso tinha no meu carro e é muito útil no dia a dia, uma baita sacada da Ford, que aqui ele vira um degrau e nessa região aqui ele tem esse mastro aqui para servir de apoio. Isso para carregar e descarregar o carro é uma coisa muito útil. Na linha que a Ford está vendendo como 2024, eles incorporaram, deixa eu fechar direito aqui, uma outra coisa que eu reparei, você apoia aqui um pouquinho, ó, ela já sobe a tampa de maneira elétrica. Na linha que a Ford está vendendo como 2024 lá nos Estados Unidos, ela já traz soluções da tampa da caçamba bipartida, soluções que a GMC entrou há uns 2 anos, 2, 3 anos atrás no mercado e que são geniais assim, e super práticas justamente para facilitar o acesso ao compartimento de carga. Aqui, coisas da nossa legislação, eles tiveram que colocar um suporte de placa que já está todo oxidado aqui, uma peça bem estranha por sinal, aqui, que fica apoiada aqui em cima, estão vendo? E vai marcando toda a tomada de conexão, porque esse carro ele já vem com as tomadas de conexão para trailer e para acessório, que é aquela ali do outro lado. Vem também com a fixação, se não me engano aqui são 2 polegadas ou 2,5 polegadas. Esse carro ele tem uma capacidade de reboque de quase 6.000 quilos, ou seja, dá para levar muita coisa, seja trailer, carretinha, talvez a referência mais fácil que eu dou, esse carro ele consegue puxar 2 F-150 atrás. Então, para quem gosta de trailer, de carreta, como eu gosto, com certeza é uma ferramenta muito útil. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive um trailer de levar carro, ele tinha 24 pés de comprimento, um pouco mais de 8 metros e pouco. Viajei o país, tanto para a Flórida como para Las Vegas, eu morava em Dallas, então eu podia andar bastante. Meu carro eu andei ali uns 40.000 quilômetros com ele até a gente vender. Aí algumas outras funcionalidades interessantes é o espaço interno. Então aqui eu fiz questão de deixar a cadeira da minha filha montada, só para vocês terem ideia, uma cadeira grande montada e o espaço que ainda sobra para as pernas. Estão vendo? Ela está com o extensor aberto e ainda sobra um baita de um espaço. Aí do outro lado tem outros pontos interessantes, eu vou fechar esse descansa-braço, porque uma coisa que é genial, principalmente para quem tem um filho, é o seguinte, o bipartido menor é do outro lado. Então normalmente é 60% a 40%, né, a proporção da divisão. E aqui, por exemplo, o 60% ele fica para esse lado. Então você mantém a criança no lado menor e aqui dá para abrir essa parte, ele já trava automaticamente. E a Ford fez esse berço aqui para colocar coisa, que dá para fechar ele e transformar num assoalho todo plano. Na verdade esse assoalho já é todo plano, mas eles fizeram essa caixa, vamos dizer, de proteção. E entram uns pontos interessantes, porque, por exemplo, aqui a gente viajava muito com cooler. Então deixava um cooler nessa parte. Estão vendo que aqui tem um ponto de ancoragem que é justamente para prender, por exemplo, o cooler. E nas nossas viagens a gente tinha uma geladeira dentro do carro. Ele conta com portas USB de todos os tipos, tomada aqui atrás, tomada 12 volts aqui, aquecimento de banco, só que uma coisa que é interessante, ele não tem sistema de ar-condicionado para a parte de trás. E isso, uma coisa que eu falo desse carro às vezes muito mais do que discordar, é muito mais entender e tentar entender, na verdade, o propósito que tem por trás. E eu fico pensando na cabeça, assim, do tipo, esse é um carro que eles vêm desenvolvendo e evoluindo há muitos anos e muito baseado na experiência do usuário, né? A F-150, ela tem aí, sei lá, umas 7 versões que combinadas de diferentes maneiras deve ter aí
mais de 200 tipos de possibilidades entre cabine, tração, motorização e versão, né? Então eu acho que muito do... Por que não tem ar-condicionado traseiro? Porque provavelmente eles devem ter identificado que um ar-condicionado dual zone já resolvia e não precisava adicionar complexidade aqui na parte de trás do carro. É um pouco a leitura que eu faço, tá? Aqui ele tem a trava para soltar. E uma coisa interessante é que uma vez fechada essa parte, dá para travar e aí o acesso fica impedido para essa parte de baixo. Ele funciona realmente como uma proteção. Uma outra coisa é que, como ele está equipado com o pacote de assistência a reboque, esse carro ele tem o tanque, que se não me engano são 36 galões, que dá uns 136 litros, radiador de óleo da transmissão e uma série de funcionalidades aqui no interior, que vocês vão poder ver agora. Tem gente que olha esse código de acesso à porta e acha uma coisa meio antiquada, mas isso daqui era bem prático, principalmente quando a gente ia em jogo, em show, a gente deixava as coisas dentro do carro, trancava no código e estava tranquilo. A cabine da versão Platinum, ela é uma das mais luxuosas, então é interessante porque o tipo de couro e o tipo de material que é usado, de fato é muito nobre, é coisa que a gente encontra normalmente em carros premium, vamos dizer assim, em veículos de luxo tal, e não numa picape, mas tem esse acabamento que parece um alcântara, um suede, um couro bem macio, de uma qualidade muito impressionante aqui, com uma cabine muito agradável, tem teto solar panorâmico, que é algo que não dá para dizer que é comum nas picapes, porque eu acho que só as americanas mesmo que tem isso, e que acaba sendo bem legal para o dia a dia. E aqui, meus amigos, é repleto de itens de tecnologia, de conforto e muitas coisas funcionais, como por exemplo, assistência para regular a distância do pedal. E isso daqui, basicamente, eu regulava muito assim. Minha mulher regulava porque ela tem 1,60 m de altura e para ela dirigir ficava melhor dessa maneira. E eu, quando chegava inverno, que eu usava muita bota com solado mais alto, eu afastava um pouquinho o pé para ficar um pouco mais confortável. Tudo isso é memorizado, então é muito prático. Aqui tem o acionamento do freio de estacionamento, a parte da iluminação de caçamba, abertura da tampa elétrica, aquelas iluminações laterais que eu comentei com vocês e o comando dos faróis. Ajuste da coluna também é elétrico, tudo isso dá para memorizar, então acaba sendo prático porque ele tem 3 memórias de posição, eu acho o número ideal. E no meu caso, por exemplo, sou eu, minha esposa e o Fernandinho, que guia para a gente também nas nossas diárias, por exemplo. A gente divide o carro em 3 pessoas, entendeu? A cabine do carro ela é repleta de porta-objetos, como por exemplo, aqui na lateral de porta, olha quantas soluções diferentes que tem, intermediária até aqui em cima. Aqui junto do... Aqui muitas vezes eu deixava o celular encaixado aqui nessa região, que é onde está a abertura de porta. Essa é uma característica interessante que eu me perguntava bastante na F-150, do porquê que ele tinha esse rebaixo. E uma das coisas que me agrada muito é o tamanho da área envidraçada desse carro. A cabine desse carro é muito iluminada, é muito gostoso andar nesse carro, porque o campo de visão eu acho bem diferente, por exemplo, de uma Ram, que a Ram 1500 ela é mais fechada, assim, aqui tem um campo de visão bem grande, os comandos, você fica com o braço apoiado numa posição confortável, os comandos estão bem na mão, de fácil visualização, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem muita coisa nesse carro que de fato foi pensada. Vamos dar partida? O primeiro ponto que chama a atenção quando aciona o carro é a suavidade do motor e o baixo índice de vibração dentro do carro. É bem agradável mesmo, vocês vão ver que ele liga até estabilizar, ele fica nessa faixa de 1.200 RPM e depois ele já baixa para casa de 600, 500. Um ponto de grande mudança que entrou nesse facelift, vamos dizer, provavelmente em torno de 2022, foi essa tela totalmente digital. Eu vou falar para vocês, até usar eu não tinha gostado, eu não gosto dessa apresentação do contagiro, abaixou para os 600 RPM. Eu não gosto do contagiro marcando tipo 0.6, 1 ponto alguma coisa, estão vendo? Eu acho estranho, mas no dia a dia eu vou falar para vocês que até foi bem agradável, e aí eu quero mostrar também no uso
algumas visualizações diferentes que tem, mas basicamente aqui tem as principais informações. Então olha que interessante, é o nível do tanque e junto do nível do tanque já marca a autonomia. Genial, meio que um negócio como deveria ser para todos os carros. Pressão de óleo, temperatura do óleo da transmissão, algo muito importante para quem reboca. Talvez uma das coisas que mais sofre seja a transmissão quando está puxando peso e a temperatura de água do motor. Tem aqui uma tela de computador de bordo. Esse carro tem feito entre 4 e 5 na cidade e na estrada eu diria entre 8 e 9,5, tá? Ele trabalha numa rotação bem baixa, eu vou ter oportunidade também de mostrar isso para vocês. E aí aqui tem diversas telas funcionais aí pro dia a dia, até para a parte de off-road eles colocam aqui dá para ver a distribuição da força que chega nas rodas, né? A potência que chega nas rodas, no eixo traseiro e dianteiro. Tem assistências de direção, esse carro ele tem o ACC, que é o piloto automático controle de distância, tem o assistente de permanência em faixa, que agora eu liguei ele acende ali, ó, pronto, a faixinha do lado. E na versão 2024, que é essa nova, ele já está com um sistema de, eu diria um self-drive, aquele piloto automático que de fato você comanda tudo. Quando muda o modo de condução, ele tem alguns modos aqui, é só girar para o lado, ó, aí ele vai mudando a tela. Então, superfícies escorregadias, ele já aciona o 4x4 e o painel fica dessa cor. Tem a parte de lama, neve profunda ou areia, que ele muda para essa visão. Estão vendo? Então, cada nível de barro aqui, rock crawl, quer ver que é o próximo, que é de subida de pedra, também está aqui. Tem um outro modo, que é um modo para reboque. Aqui é interessante, pelo menos aqui no Brasil nunca vi ninguém comentando sobre esse modo, mas basicamente aqui o que ele vai fazer? Ele vai demorar mais para trocar as marchas do carro, então vai deixar sempre o motor naquela faixa de potência máxima ali, então onde ele tem ali a maior força disponível. E uma outra coisa interessante é que ele trabalha muito as reduções de marcha, para usar o freio motor para auxiliar na frenagem da carreta. Isso, putz, conectou, eu viajava com isso daqui direto. Uma coisa importante, quando está rebocando, obviamente que o consumo cai bastante. O carro que eu tive era o 3.5 V6, que é o carro que tem a maior capacidade de reboque, é muito próxima do V8, mas ainda assim é um pouquinho maior, mas era tipo a cada 2 horas e meia na estrada, era um tanque de 136 litros. Tudo bem que lá nos Estados Unidos a viagem rende muito mais, então você viaja a uma média de 70 milhas por hora, que dá uns 110 km por hora, 115, você viaja 70 milhas em 1 hora. Então a viagem rende bastante, mas obviamente quando está rebocando ele bebe, não tem como. Aqui eu vou continuar mexendo, ele tem um modo Eco, que ele deixa bem mansinho o acelerador, e um modo mais esportivo. Tem uma pegada bem legal esse carro. Deixa eu voltar para o modo normal. E aí é interessante porque ele tem a opção de um 4x4 automático, 4x4 que eu travo ele no 4x4 e o 4x4 reduzido, né? E tem gente que pode perguntar, mas TK, por que raios esse carro não é 4x4 direto, por exemplo, como tem algumas picapes? Basicamente por uma questão de consumo, meus amigos. O americano ele faz conta e ele usa o recurso quando de fato ele precisa. Tanto que boa parte das vendas de F-150, assim como as outras picapes, são de 4x2. São pessoas que andam no dia a dia na rua como um veículo de uso normal e o cara fala, eu não vou usar 4x4, então por que eu vou ter um sistema que vai gerar maior consumo? Então as versões mais econômicas com certeza são as 4x2, e quando tem um carro 4x4 e você anda no modo 4x2, você está sendo obviamente mais econômico do que andar nele com 4x4. Esse carro ele tem também a opção do bloqueio do diferencial traseiro, que é feito nesse botão. Aqui é um outro sistema interessante que é para o freio elétrico do trailer. Basicamente aqui você consegue frear somente o trailer e aí você consegue simular uma frenagem para testar o freio, da mesma maneira que aqui dá para regular a proporção do quanto de freio eu quero para a carreta. Então se eu sinto que a carreta está empurrando um pouquinho, eu vou lá e aumento o ganho para fazer ela frear um pouco mais. Algo muito seguro e muito bacana. E aqui ele tem um outro sistema que é genial,
que é o chamado Pro Trailer. Hoje em dia eu tinha no meu carro isso daqui. Então quando clica ele pede para escolher. Aqui você configura qual tipo de trailer você quer, qual o comprimento dele, porque entram algumas coisas que são interessantes nesse sistema. Deixa eu clicar aqui. Ele está tentando detectar o trailer. Ó. Porque aqui é o seguinte, meus amigos, entram umas coisas muito legais, que é, primeiro delas, ele possui um sistema de acoplamento automático. Então, a partir do momento que eu tenho ele configurado, eu consigo fazer a manobra para chegar até a bola, vamos dizer, do trailer de conexão de maneira automática, que eu acho que é esse sistema, talvez? Não, aqui é só de visualização. Tá. Aí, o que ele tem? Aqui, manobra de trailer, basicamente os comandos do volante eles são invertidos. Então, para eu fazer o trailer ir para um lado, eu tenho que fazer alguns contra-esterços. Porém, tem algumas situações que eu quero fazer o trailer ir reto e que eu tenho que compensar para um lado e para o outro para manter o trailer reto. Então, aqui, quando vocês engatam a ré, esse sistema você vai usar para dizer para que lado você quer que vá o trailer. Então, você vai controlando no freio. E ao invés de usar o volante do carro, você vai usando esse botão. Então eu quero que o trailer vá um pouquinho mais para a direita, eu quero que ele vá reto, eu quero que ele vá mais para a esquerda, muito para a esquerda, entendeu? Então toda a manobra é feita por aqui. O sistema funciona muito bem. No estacionamento onde eu deixava meu trailer era uma vaga a 45 graus, e aí para fazer toda essa manobra eu só vinha aqui no botão, era muito bacana. E aí eles vieram evoluindo, como por exemplo, esse recurso que eu comentei com vocês, que entrou, dele fazer esse acoplamento automático, assim, de parar já na bola. Porque aqui, ó, quer ver? Vamos ver se esse carro tem. Estão vendo essa bola, essa marca tracejada aqui? Aqui é a referência do centro do engate. Então, para fazer a conexão, isso é uma coisa super difícil quando você está sozinho para acoplar ele. Então, aqui eu consigo direcionar e consigo levar a caminhonete para onde de fato tá para conectar. Dá para fazer isso de maneira automática. Então funciona muito bem, assim, é um sistema super legal. Até onde eu sei, só essa picape da Ford que é vendida com esse sistema aqui no Brasil, algo que com certeza eu teria num carro. Ele tem o sistema de câmera 360 também. Ele tem o Hill Descent Control aqui, que vem nesse pacote FX4 para desligar o controle de tração, para piscar alerta. Aqui é o sistema de, eu acho que é para manobra aqui, mas esse carro não tem Park Assist. Eu estava até vendo se ele tinha sistema de Park Assist. Deixa eu colocar ele em parque. Vamos ver. Ele não tem, ó. Ele só tem o sensor de estacionamento. É curioso, porque tinha umas versões que tinham Park Assist. Mas enfim, aqui é só o sensor de estacionamento, as câmeras e para desligar o sistema do start-stop. Aí entram algumas coisas muito interessantes da tela, porque vocês podem ver, eu até vou conectar, eu gosto de usar cabo, tá? Ele tem um sistema de conexão via Bluetooth, Wi-Fi, mas eu gosto de usar o cabo tradicional, eu acho mais prático e principalmente quando eu preciso desconectar, fica também mais fácil. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma funcionalidade super interessante que ele tem aqui, ó. Quando tem o CarPlay acionado, repara, ele não fica a tela inteira, porque não precisa, não fica aquele exagero que alguns carros ficam, porém, olha aqui do lado, ele mantém uma outra tela aproveitando. Então é interessante que dá para usar, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma playlist, deixa eu só deixar sem som, obviamente por direitos, mas olha que interessante, aqui eu consigo ter o Waze rolando e uma tela auxiliar que tem o sistema de som, podendo inclusive comandar o som, enfim. Dá para mudar? Dá para mudar. Ó. Ele tem o que é o chamado Zone Lighting, que é um feature super legal, que basicamente dá para eu escolher o lado do carro que eu quero iluminação acesa. Então, se eu estou num camping, se eu estou acoplando o trailer, se eu estou fazendo alguma coisa, ele mantém isso daqui ligado. Tem a parte de off-road, tem o modo de condução, consumo médio, então dá para manter essa tela secundária aqui, super legal. Eu achei muito bacana, uma baita solução nessa geração de Sync. Ela está com porta-luvas aqui em cima também,
então acaba sendo bem prático, além do porta-luvas tradicional. Tem tomada, estão vendo? 110 aqui, igual a da caçamba, e uma 12 volts aqui. E aí o ar-condicionado dual zone, aquecimento e resfriamento dos bancos. Então tem várias soluções legais. Olha essa para pôr o telefone. Olha que bacana, serve certinho, né? Aqui tem esse botão, eu achei uma engenhoca, assim, é legal, mas não é aquela coisa que você fala, putz, nossa, adicionaram tanta complexidade para isso. Porque basicamente aqui, meus amigos, dá para fazer o seguinte, deixa eu pôr esse copo para trás, deixa eu pôr esse copo no porta-copo aqui atrás, e aí a tampa, que normalmente ela abre essa metade aqui para cima, nesse caso aqui ela abre para frente, e ela pode transformar num espaço para colocar um computador, por exemplo, quer ver? Tem até um computador aqui, cabe computador grande aqui dentro, tá vendo? 13, 14 polegadas ele cabe aqui dentro. Então dá para usar isso daqui dessa maneira. Então tem muita gente no dia a dia que precisa trabalhar, precisa responder um e-mail, ele faz daqui. Os restaurantes americanos, por exemplo, de beira de estrada, como por exemplo uma rede que eu adoro lá que chama Buc-ee's. No Buc-ee's você consegue comprar coisas, mas você não consegue comer lá. E aí muitas vezes você vai para o estacionamento, abre aqui, come alguma coisa, pega estrada. Então eles fizeram essa mesinha. Eu tenho um sentimento meio misto. Para o meu tipo de uso, eu acho que faria mais sentido ter o adicional ali do descansa-braço, que era muito prático de usar. Eu não sei na versão Lariat aqui se ela é vendida com essa mesa ou se ela tem um sistema tradicional. Porque aqui embaixo ele conta com essa bandejinha e com mais um espaço gigantesco aqui para baixo. E é isso, my friends. Então, vamos dar um rolê? Sair para dar uma voltinha rápida e eu vou levar vocês para curtir um pouco o dia a dia. Quero levar minha esposa para andar, o Vinícius, do dono da Silverado, também, ou seja, ainda tem muito para a gente falar de F-150. Bora comigo. Eu acho que a primeira coisa, assim, quando coloco o carro em movimento que me chama a atenção, obviamente é o tamanho, tem muita gente que vai falar, mas isso eu acho que é fácil de acostumar, porque é um carro muito, de certa forma, muito fácil de dirigir. E uma das coisas que eu acho muito fáceis nesse carro é porque o campo de visão é muito grande, a posição com que ele te coloca, assim, onde você fica sentado, é uma posição muito confortável e com a visualização mesmo inteira, assim, não tem muito ponto cego ou você se sente muito baixo, assim, é muito agradável. E aí tem um negócio que é muito agradável que eu tinha esquecido, tem 2 anos que eu vendi meu carro e eu comecei a usar esse daqui e me chamou muito a atenção na hora, que é o seguinte, conforto dos bancos. Isso daqui para viagem longa, ele é muito confortável, porque ele abraça de um jeito, nessa versão Platinum, o couro dela que tem uma textura ainda mais agradável e a posição de guiar acaba sendo muito interessante. Dá uma olhada que eu estou com o braço apoiado no descansa-braço, estou apoiado no volante, estou apoiado na lateral de porta, estou apoiado aqui. E aí quando o carro ganha um pouco mais de velocidade, o que eu acho super legal é que ele faz tudo de uma maneira muito silenciosa. Reparem que eu saí do carro e esse carro ele já está equipado com a transmissão de 10 velocidades que entrou nesse facelift, ou a minha já tinha? Não, acho que a minha já tinha a transmissão de 10 velocidades, eu acho que foi 2018 mesmo. E aí ele vem trocando as marchas de uma maneira muito rápida, muito suave, e como é um motor grande, é um motor 5 litros, é um motor que diferente, tem muita gente que fala, é o motor do Mustang, de fato é o motor do Mustang, só que aqui ele tem umas características de entregar potência mais em baixa, e ele não entrega tanta potência máxima como o Mustang hoje, por exemplo, são 480 cavalos e aqui é na faixa de 400 cavalos. Aqui no Brasil eles falam em 404, se não me falha a memória, mas vamos arredondar os 400 para ficar mais fácil da gente entender. Então, normalmente, quando eles usam essas mesmas motorizações nas picapes, eles usam principalmente comando de válvula para favorecer a potência mais cedo no motor, para que ela apareça de uma maneira mais cedo. Normalmente ela não gira o que giram hoje os carros, para vocês terem ideia, o Mustang deve girar na casa de 7,5, o Mustang original, e aqui, ó, vou dar uma baixada de pé, ó, ele vai girar acho que uns 6,5 talvez, vamos ver, 6,700 ele gira, então com certeza é uma rotação menor do que o Mustang. E aí o que eu acho incrível nesse carro é aquela
combinação, eu diria um tanto quanto perfeita que tem entre performance e conforto. Pra vocês terem ideia, uma época, e essa versão V8 ela tem um desempenho muito semelhante ao 3.5 V6. Eu quando tinha o meu carro, eu fiz um vídeo no canal, até vou deixar depois de recomendação, que eu achava que ela, a F-150, puxando um Jetta que eu tinha também nessa época, eu achava que era mais rápido do que o próprio Jetta. Não foi. Mas pra vocês terem ideia, o 0 a 100, eu não vou lembrar, mas eu acho que foi tipo 13 segundos, uma coisa assim, puxando um baita de um peso e o carro atrás. Foi uma situação super inusitada ali que eu fiz questão de testar. Bom, vamos lá. Ih, pesou, hein? Já deu pra sentir na saída que pesou. Vixe, deve ter demorado pra caramba. Vamos ver. 14.13. E esse carro ele tem o 0 a 100 dele na casa de 7 segundos, que também é algo, eu diria, meio que impensável para um carro desse tamanho e dessas capacidades. É de fato um carro muito rápido. Então, assim, eu acho que quando junta toda essa combinação de conforto, capacidade, versatilidade, espaço, é um negócio que é muito difícil encontrar no mercado. Quando olha o mercado norte-americano, a versão mais vendida lá é a XLT, que foi inclusive a versão que eu tive. Eu tive uma XLT que tinha o opcional do teto, monitor de ponto cego, assistente de reboque ao trailer. Eu acho que eram os principais itens assim que tinha. O FX4 era 4x4 e era 3.5, que era o jeito que eu queria. Mas ela tinha características que eu acho que aqui para o Brasil, o brasileiro ainda não está preparado, vamos dizer, para isso. Como, por exemplo, era banco de tecido, eu lembro, e o ar-condicionado era manual. E aí entra também um conceito do americano, que às vezes ele não está ligando para esse tipo de coisa e ele está ligando para as capacidades. Então, do tipo assim, ar-condicionado, se tiver o dual zone que regula automático, beleza. Mas se não tiver um botão que eu ligo e funciona o ar-condicionado, vai ser um ar-condicionado também. Diferente das capacidades, que são coisas que se não tiver no carro, um 4x4, um assistente de reboque a trailer, tal, ele não, de fato não vai ter e não tem como se substituir. Então eu vejo aqui que, por exemplo, o mercado premium do Brasil, ele não está preparado ainda para oferecer um carro. Vamos supor, esse carro ele custa 520, mas tem a Lariat lá que é 479, 480 mil. Se tivesse uma versão de 380 mil, que, por exemplo, tivesse banco de tecido, eu acho que para o brasileiro ainda do tipo, não, você foi para uma categoria dessa, você tem que ter tal item. Eu entendo, de certa forma. A aceleração, se liga. Sai parado, ó. E aí houve o timbre do 100 km por hora. Houve o timbre do V8, bem característico, um pouco mais grosso, eu diria, do que no Mustang, mas ele tem uma característica bem legal. Esse é um ponto interessante, que quando eu testar a Silverado eu vou poder comparar, porque a Silverado ela tem um motor um pouco maior, que é o 5.3, mas ela tem um motor de concepção mais simples, né? Hoje em dia a família LT, mas a LT é derivada do LS, e aí diferente dessas gerações de Coyote, aqui eu acho que está na terceira ou quarta geração, eu diria, do motor Coyote. O motor Coyote ele tem cabeçote multiválvulas e ele tem duplo comando no cabeçote. Diferente, por exemplo, do LS, do LT, que é um comando no bloco e 2 válvulas por cilindro, que funcionam muito bem. Esse motor ele tem uma característica no papel, vamos dizer assim, quando a gente olha os números, de entregar potências em maiores rotações e ter menos potência em baixa se comparado a um LT, um LS. Porém, na prática, eu vou falar para vocês, no uso do carro, o carro trabalha com tanta força disponível, com tanta tranquilidade, com tanto silêncio, assim, e esbanjando capacidade, que, sinceramente, na prática, eu não sinto esse tipo de diferença. Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar o nosso dia a dia a bordo de F-150. Quero levar minha esposa, quero comentar umas outras coisas aí no uso, num vlogão vida real para vocês, porque aqui eu quero mostrar como é o uso na prática. Bora! Olha que situação interessante, falando de F-150 e aquilo que eu comentei com vocês do universo de 2.500 e 3.500.
Eu tava conversando com um amigo meu aqui no Box 54, que ele tava contando de uma pessoa que ele conhece que tem uma 3500 e que andava com os pneus com a pressão super baixa para tentar deixar o carro um pouco mais confortável, porque ele falava que o carro era muito duro, que é exatamente o que eu comentei com vocês. Só partam para a família 2.500, 3.500 se de fato vocês precisarem, se de fato vocês tiverem uma necessidade técnica, principalmente de reboque ou talvez de capacidade de carga na caçamba. Mas se não, se mantenham na família de F-150, Ram 1500 ou Silverado 1500, que eu tenho certeza que vocês vão ser mais felizes, mesmo sendo motorização a gasolina, tá? Isso daqui entrega potência, tem bastante potência em baixa rotação, ou seja, aquela história que o motor diesel é importante, ele é sim importante para algumas determinadas aplicações, e consumo de combustível, tirem da cabeça de vocês que um 6 cilindros Cummins 6.7 vai ser um motor econômico, porque não tem como, tá? O carro é pesado, motor grande, não tem como isso ser econômico, tá bom, turma? Bora, vamos continuar. Uma informação interessante para compartilhar com vocês: esse carro não tem borboleta para troca de marcha. O que ele tem aqui é uma opção M, e aqui na lateral do câmbio ele tem uns botões. Basicamente isso daqui não é voltado para esportividade. Tem gente que vai falar, pô, mas a Raptor tem, por exemplo, né? Porque aí é um carro voltado mais para esportividade. Aqui a função do Tiptronic é você limitar as marchas, principalmente para quando está levando algum tipo de reboque, para ajudar também na parte de freio motor. Você consegue antecipar toda aquela função do tow haul, que é o assistente de reboque. Ó, tem uma reclamação aqui. O banco do passageiro, ele só tem regulagem de altura, mas ele não abaixa a frente do assento. Então eu ando com a perna um pouco mais alta assim do que eu gostaria. Agora, em compensação, esse banco da versão Platinum, ele tem um couro que é tão gostoso, é bem coisa de carro americano, sabe? Aquela coisa do sofá assim que você senta, parece que te abraça. É bem essa sensação que tem nesse carro, que na XLT que eu tinha lá com o banquinho de tecido não tinha essa mesma sensação, apesar do banco ser ótimo e muito confortável. E aí, dona Thaís Bena? De volta na cabine de uma F-150? Relembrando velhos tempos. Nossa, quem vê parece que foi há muito tempo atrás, né? Não, 5 anos. 5 aninhos. Pai, olha a calça 2. Fecha a porta, né? Pai, olha a calça 2. Grande, né? Eu não lembrava que era tão grande assim. Desacostumou? Pai, olha aqui a calça 2. Ah, eu acho que... Eu sou mais rápido. Não sei, eu acho que quando você tem outros carros que são muito grandes, né? Que nem nos Estados Unidos, que a gente andava, esse parece igual a todos. Aqui, Não. ele parece muito maior que os carros. Que é de fato, né? Então... Diferente da nossa, essa é uma Platinum, que é a versão mais de luxo, vamos dizer, antes da Limited, mas já é super bacanuda. Como spec é muito parecido, porque tem o Trailer Tow Package, tem as coisas, mas mudou agora, tem painel digital, tem essa tela. O painel é bem maior. Tem essa tela e o painel ali, é tudo digital. Aqui é bem maior. Mas essa parte aqui é bastante parecida mesmo com a nossa. Isso é fenomenal. Cabe um monte de tralha aqui dentro. Só que agora eles mudaram, né? Ele não tem mais a parte de cima. É interessante isso. Você tava me mostrando, né? Que é pra... Apoiar a coisa. É que não dá pra tirar aqui, que tem nossos pés, mas dá pra apoiar as coisas. Fazer uma mesinha. Eu fiquei pensando, a gente parado lá no Buc-ee's, nos Estados Unidos, dava pra fazer uma mesinha boa pra gente posto de... comer aqui. Você consegue comprar comida, mas você não consegue comer no lugar, tem que comer no carro. Mas eu acho que perdeu essa parte de cima, eu não sei, ainda preciso usar pra dizer se eu gostei ou não dessa solução. Porque aqui em cima era bom pra coisinha menor, Era bem prático, porque tinha acho que umas 2 tomadas USB, tinha mais umas coisas. Tem os 4 porta-copos que pra gente acabam sendo super úteis aqui na frente, mais os porta-copos ali atrás. Não, o espaço é o que não falta, né? Mesmo aqui na lateral tem um embaixo, né? Aqui embaixo. Desse lado tem também. Aqui, isso é genial, aproveitar esse espaço aqui, ó, que normalmente no meio, né? Vazado, pra colocar uma coisinha rápida.
E a gente colocava, sei lá, a chave de casa, eu lembro que era alguma coisa que a gente... Então, essas coisinhas assim fazem toda a diferença. Memória de banco. Isso é bom, né? Ainda mais nós que vivemos trocando de carro, né? Pega um, pega outro. Coisinha besta, mas que ajuda. Ajuda. No dia a dia. Ajuda pra caramba. Essa tem um teto panorâmico. O tetão é legal. A gente, quando pediu o nosso carro, foi interessante, porque na verdade a gente não escolheu, a gente estava entre a XLT e a Lariat. Mas eu queria o teto panorâmico, que eu acho um negócio super bacana, ainda mais em picape, que é um negócio que a gente está acostumado. O Trailer Tow Package, né, o pacote de puxar trailer. E você queria o Blind Spot Monitor, o monitor de ponto cego. Óbvio, com um né? carro desse tamanho tem que ter. E... de faixa. Mas funcionou, andei quase 40 mil quilômetros com ela, a gente comprou zero. 2000, era modelo 2018. Não, foi em 2018 até. 2018. Foi no começo de 2018. A gente tava indo para um rodeio em Arlington. Lembra? Aquele Iron Cowboy que teve no AT&T Stadium. Lembro. Aí a gente parou lá para fazer negócio. Não lembro. O nosso vlogão continua porque tem muito mais coisa legal para ver. A gente vai comer porque pessoas com fome aqui dentro do carro são um perigo, né? Sim. Bora. As coisas interessantes com o carro em movimento é ver primeiro a resolução da tela e o reflexo do acrílico, vamos dizer, que tem aqui na frente da tela, que ele é imperceptível. Isso é muito bem feito mesmo. No caso agora eu estou com o sistema de navegação do Maps ligado, então ele diminui os mostradores, tanto do velocímetro como do RPM, mas tudo tem uma resolução muito bacana e ele tem também essas interações de assistente de permanência e faixa. Repara, se eu movimento um pouquinho para fora da faixa, quer ver, olha lá, ele reconhece que eu estou fora da faixa, traz o carro para o centro. Para quem curte essas assistências, posso garantir que funciona muito bem. Uma outra coisa interessante, dá uma olhada a rotação que fica o carro na 10ª marcha. Então estou a 90, 80 km, 90 km por hora e olha isso, ele está a 1.200, 1.300 RPMs. É muito baixo. E olha o assistente do Apple Maps, como ele toma conta da tela principal, diferente do Waze, que não entra aqui na tela principal, justamente para auxiliar. Repara que a barra vai diminuindo conforme o ponto vai chegando. Olha que legal. Essas tecnologias funcionam super bem. Então aqui, ó. Pegando estrada, um silêncio a bordo que é, tipo, é animal, assim, impressionante mesmo. Quem tem filho, esse carro ele tem uma coisa legal que a gente valoriza bastante, que é a altura da janela e o tamanho da área vidraçada. Então repara que ela está indo na cadeira dela e ela consegue enxergar todo o lado de fora. Tem muito carro que é muito fechado na parte de trás, assim. Para a criança ela fica viajando sem ver o mundo externo, né? Então, isso é uma coisa que a gente curte. Não é, Estelinha? Sim. Eu falei pra vocês que esse vídeo ia ser bem completo. Tô na companhia do Vinícius, amigo meu pra quem vê os nossos rolês de moto. 100% dos rolês ele tava junto, ele tem sido meu guia nesse universo. E o Vini não só tem uma Silverado 1500 que ele usa, como eles têm RAM na garagem de casa também. Sim. E é apaixonado por picape americana. Então, primeira coisa para mostrar pro pessoal, essa tua você tem desde quando? Tenho desde 2018 que comprei ela. 18? Isso. Ele já fez várias coisas legais, assim. É uma cabine estendida, eu acho que é meio raro, não é, Vini? Sim, é. Não conheço nenhuma outra assim aqui no Brasil igual essa. Com essa configuração, né? Com essa configuração, ela é... Também não vi outra com motor 6.2. Ela é um motor 6.2, tem um motor maior, que é basicamente o LS3, tem algumas diferenças, mas é o LS3. E as outras que tem aqui no Brasil que eu conheço, que é 5.3, é o LS1, né? Dessa geração. Perfeito. Aí eu coloquei uma suspensão, um coilover da Fox. Coloquei bem no começo, quando a Fox não estava no Brasil ainda, agora hoje em dia tem o pessoal trazendo, né? Então nessa época não tinha. Aí importei essas rodas da Method também, que é uma marca que eu gosto bastante. Não, o carro é muito chique. Fiz o Line-X na caçamba. Na caçamba. Tinha, igual as caminhonetes já saem hoje, né, de fábrica. Hoje em dia muita picape americana já vem com essa proteção que ele fez e que é animal, né? No uso isso daqui é muito prático. É, né? muito bom. E ele leva a moto aqui. Viaja bastante, né, Vini? É, uso bastante. Já fui pra
Já fiz todo o sul com ela, aqui do Brasil, Canastra. Só em uma viagem da Canastra ela deu quase 400 km de terra. Sério mesmo? Então eu uso mesmo, uso ela. Uso bastante o 4x4, reduzida. Da hora. Irmão, então, meu amigo, aí está. F-150 Platinum. Você viu que a gente chegou perto, estribo. Bonito demais. Estribo abriu. Eu quero que você vá comentando as coisas, você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta. Pode ir falando, porque aqui não tem problema nenhum. Você já andou na 150 ou não? Eu já andei numa geração mais antiga, na geração da minha. Tá. Mas nessa geração mais nova eu nunca andei. Ah, da hora, então vamos lá. Entra aí, você que vai no pilote. É bonita dentro, hein? Curtiu? Uma coisa legal que eu achei que, por exemplo, quando eu andei na outra geração da minha, o acabamento da Ford era bem inferior do Chevrolet. Hoje em dia eu acho que já é... A Silverado nova tá muito boa também, né? Tá. Mas isso aqui tá muito legal. Muito legal mesmo. É interessante, né? Essas picapes, elas combinam coisas de luxo, né? De tecnologia, de câmeras, não sei o que, mas tipo uma tomadona boa aqui disponível, 12 volts, tudo de fácil acesso, a parte do trailer mesmo, todos os sistemas de 4x4, tudo muito... Então ao mesmo tempo umas que eu... costuras bem rústica, né? Você vê a combinação. Diferente. Eu acho que a mais exótica é a King Ranch, que não vem pro Brasil, né? Que ela tem uma combinação de cores bem... O Vini adora o Texas também. Eu morei alguns anos lá, sou apaixonado também. Então é isso. Vamos dar, não? Vamos embora. Tá automático? Tá automático. Só encostar no acelerador ou só puxar? Aí. É elétrico, né? Tu é pedal, né? Pedal. Pedalzão. Funciona bem, né? Se a gente for pensar. De vez em quando, né? Quando tá muito inclinado, ela... Não dá problema do pedal, é uma coisa que tá no ajuste. Lona mesmo, é um ajuste. Um carro silencioso, né? Pra caramba, né? A minha tá sem abafador, então já é um pouco mais barulhento. Em termos de tamanho de cabine, assim, você sente muita diferença pro teu carro, assim? Acho que a frente do meu carro é um pouco mais alta. Um capô um pouco mais alto. E esse capô já é um pouco mais inclinado para baixo. Perfeito. O carro é muito bacana. É bem macia. Uma coisa que é muito, muito diferente que acho que o pessoal pode avaliar no carro, uma caminhonete da Saúde, para escolher qual das três é a melhor, é a suspensão. Se você pegar a RAM, por exemplo, ela tem uma suspensão bem macia, porque ela é mola helicoidal atrás. A suspensão traseira não pula nada. Né? A RAM 1500, né? A Silverado ela ainda continua sendo fecho de mola, mesmo a 2024. A 1500 é fecho de mola atrás? Mola ainda. A minha é fecho de mola, mas ainda continua até hoje fecho de mola. Interessante. E a Ford também é helicoidal, né? Então dá uma... Porque um ponto que eu falo, assim, eu comento muito isso em alguns vídeos, o americano ele tem um conceito que se ele precisa levar muita coisa, ele não carrega, ele puxa. Sim. Né? Então, para quê? Justamente para não sacrificar a capacidade de carga da caçamba, porque quanto mais capacidade de carga tiver, mais dura vai ter que ser a suspensão atrás. Sim. Então você pega tipo uma 3500, que aí já é fecho de mola atrás da RAM, por exemplo, ela é um pau de duro pra você andar, mas é pra quê? Pra aguentar aqueles trailers gigantescos de quinta roda ou pescoço de ganso lá que eles colocam na caçamba. Então é uma questão muito técnica, por isso que eu falo assim, recomendo sempre analisa muito bem qual vai ser teu uso, porque dependendo do teu uso você não precisa ir para uma 2.500 ou uma 3.500. Você acha que você vai fazer um bom negócio, porque né, que a cabeça, não, se eu não tiver a que tem um número maior não é bom, não, mas é um veículo cada vez mais técnico. E também tem, por exemplo, a questão do motor, né? Se você pegar uma 1500 que é gasolina, V8, o consumo dela não vai ser tão diferente de uma diesel 2.500. Na verdade, na estrada, eu acredito que a gasolina, pela experiência que eu tenho, a gasolina ela é mais econômica do que a diesel na estrada. Né? Que isso foi uma coisa que eu assustei, assim, eu sou apaixonado, por exemplo, no Cummins 6 cilindros. Acho um baita do motor, super bacana, você anda no carro, é impressionante a força que tem, mas cara, bebe com força, né? Assim, não é pouco não. E também tem a questão de ser muito mais complexo, né? É uma mecânica muito mais complexa a diesel do que
a gasolina, né? Gasolina. Essas caminhonetes, elas têm... Assim, mesmo que seja uma coisa muito... Tem uma ótima qualidade, o motor Cummins é muito bom, mas o número de componentes que tem é muito maior, é quase o dobro de um motor a gasolina, porque você tem toda aquele peça da turbina, de coletor, de sensor, disso, aquilo. Então a chance de ter alguma coisa que vai te dar problema é muito maior do que uma questão. Eu sempre pensei assim, por isso que eu tenho a gasolina. E ela tem as questões hoje em dia de emissões, né? Os motores, se não me engano, Euro 6, né? Que aí já entram os filtros, o Arla, o DPF e tal. Não, o DPF eu acho que já tinha, se não me engano, mas eu acho que o sistema do Arla de abastecimento, que aí você tem no escape do carro, você tem um baita de sistema de pós-tratamento lá, que é super complexo e caro, enfim, são coisas que tem que considerar. O que eu vejo muito dessas famílias da 1500, assim, é que é bem o que as pessoas têm na cabeça de SUV. Elas querem ter de conforto, de tecnologia, né? Se você pegar essas caminhonetes nos Estados Unidos, ela é um sedã do americano, né? É como se fosse um sedã, o cara... o carro da família, o carro de uso, o carro... Esse carro aqui é animal. É difícil você pegar um carro desse e falar, pô, tem algum defeito, porque... Com certeza ele é um dos produtos mais maduros que existe na indústria, né? A Ford, com certeza, ele é um dos carros mais maduros do mundo. Essa maturidade, isso eu falei, assim. Quantos anos que eles estão desenvolvendo esse carro? Sim. Né? E aí trazendo tecnologia, mas ao mesmo tempo adequando para ter capacidades, né? Tipo, esse carro, ele tem essa versão, são quase 6 mil quilos de capacidade de reboque, 5.800 homologado. Cara, 5.800 já é coisa pra caramba pra você levar, né? É duas dessas que você leva. Sim. Se a gente for pensar assim. Duas dessas puxando, entendeu? Então. Muito legal. Carro muito show, muito gostoso, muito silencioso. Tá, acabamento bonito. É confortável, né? Confortável demais, tá louco. Você consegue viajar, você viaja 1.000 km num carro desse sossegado, que é a realidade dos Estados Unidos, né? O banco é confortável, Nossa, grande, confortável, disputa espaço atrás. Essa é a diferença, né? Uma caminhonete, qualquer outra que você pega média, você não consegue sentar atrás. Ter esse espaço que você tem nessas picapes aqui é um negócio... É muito gostoso. Tem um start-stop, né? Bonita demais. E a Platinum é mais topzona, assim, de acabamento, né? E ela nos Estados Unidos ela é top, né? É top. Abaixo dela acima dela é a Limited, mas mesmo assim a Limited é um volume super pequeno. Eu tive a XLT. Na verdade eu queria ter a Laria lá, que já mudava o painel e tal. Só, cara, a gente encontrou uma XLT com o que eu queria, que era o assistente de trailer, o teto panorâmico, o monitor de ponto cego, aí foi a XLT. Que é banquinho de tecido, tudo, mas era um tesão. E motor 3.5, que eu queria o 3.5 V6, o biturbo. Que eu acho que é o motor que na próxima geração, agora no facelift saiu desse carro, que não vai ter mais o Coyote, isso vai ser só o 3.5 como motor. E aqui no Brasil, na verdade, essa F-150 ela concorre com a Ram 1500, com a Ram 1500 Limited, né? Limited, né? É a Ram com suspensão de bolsa de ar. Então ela não é... Tem essa diferença. Tem gente que gosta da suspensão, eu acho que... Pra mim que sou do off-road e gosto de carro com durabilidade, acho que bolsa de ar não é dos mais... Não é dos mais legais, não. Muita gente que usa nos reboques, né? Carro para levar a carga, eles põem a suspensão mas nas bolsas de ar. Mas eu entendo o teu ponto também. Tem compressor, tem uma sistemática bem maior por trás, né? Na Limited. Essa aqui não tem, eu acho que uma suspensão boa, bem calibrada, ela faz um serviço bem feito, né? Bem feito, que não precisa... Nossa, legal, isso, né? Tamanho de carro é bom, né? Maciazinha, do jeito que você gosta. Do jeito que eu gosto. Anda navegando. O Vini gosta do negócio navegando, é isso mesmo. Da hora, meu velho. Legal demais. Provado, então? Pô, provadíssimo. Muito legal. Depois conta com o teu pai que ele vai gostar de saber também. Ele vai gostar, vou mandar foto pra ele. Isso aí, minha gente. Vamos continuar nosso rolê e nosso vlogão a bordo da F-150. Agora o dono Chevrolet já aprovou aqui, ó. Check. Vamos pra próxima, continuar aí o vídeo, bora.
E desde 2021 que eu não vi essa cena, hein? Paizinha no comando da boleia da F-150, hein? E viagem de volta é contigo. Meu Deus. Vai. A nossa não tinha esse luxo que tem nessa. Ai, é elétrico? É elétrico. Ai, que chique. Aperta aí o botãozinho. Se eu tivesse encontrado ele, tava mais Tá na fácil. coluna, amor. Encostado na coluna. Nossa, E memoriza. que demais. Curti. Muito bom. Gata o R de rapidíssimo e acelera. Essa é linda, risada. Ai, só vocês, viu? Calma aí. Agora eu preciso... Já aperta o 2 ali e segura a memória. Não, deixa eu arrumar o espelho primeiro, porque ele Então. memoriza também. Você precisa selecionar o espelho primeiro. Qual que você quer? O direito. O espelho é lindo. Mas eu achei que aqui para a realidade do Brasil que você tem que olhar você tem que olhar corredor de moto e o ponto cego, que ele poderia ser um pouquinho maior. Ardo Ozone, 22,5 para passageiro, tá bom demais. Ó, quem diria, hein? Patazinha. Matando a saudade da F-150. Exatamente. Você viu, né, que o sistema de navegação aparece aí no meio. Bacana. A gente vai viajar a 60 por hora, não? É isso mesmo? É, não é? É o limite aqui? Não é 60 milhas por hora? Tô acostumada com 60 milhas aqui só. E aí, primeiras impressões? Resgatou tua memória, não? Do carro ou não? Na estrada é bem tranquilo, amor. Sim, eu tô te perguntando das tuas primeiras impressões onde você tá. Não, super... Ah, a gente viu aquelas motos passando ainda também. Desculpa. Não, é super gostoso de guiar. Não tem nem o que falar. Muito tranquilo. Perguntei se resgatou tuas memórias do Sim, carro. Nossa, desde que você chegou com ele em casa, eu tô lembrando. Eu lembrei da primeira vez que eu fui levar a Estela pra escola, que eu tava nesse carro. Parei porque assustei com ela no carro. Fiquei lembrando de várias... fiquei até emocionada. Fiquei lembrando de vários momentos, né? Da gente passando no carro. Indo pegar o visto dela em Houston. Nossa, tem um monte de coisa que lembrou. A gente rebatia o banco ali atrás, colocava no carrinho as coisas dela, que não tinha ainda cobertura de capota. Lembra disso? Aham. Lembrei bastante coisa, assim. De várias memórias. Gostoso. Eu já tenho memória de quando eu fui pra Flórida pegar o meu Gol, que tinha chegado, depois voltei com o Marcão viajando, curtindo a viagem. Só nessa viagem eu andei uns quase 6 mil quilômetros. Depois fui para Las Vegas com o Danielzinho, também puxando o trailer atrás com o carro, atravessamos os Estados Unidos lá para outra ponta, que também foi super legal, assim. O carro sempre muito valente, assim, você metia o piloto automático, peso atrás e vai embora, meu. Sem dó. Só que o que é legal é que essa versão, a Platinum, ela tem mais coisa de luxo, assim, então você tem ainda mais conforto, você tem tipo, os bancos do carro são muito confortáveis, assim, são muito confortáveis, tipo, para viagem longa, assim, você sente a diferença de um banco de um carro europeu, por exemplo, é diferente, precisa andar para entender, precisa vivenciar a experiência para entender. Né? Não, é super confortável. É aquela coisa assim, mas você não precisa disso. Tipo, eu posso regular o carro, posso regular o volante na alavanca. Pode, mas se você tem uma coisa assim que é eletrônica, agrega, né? Torna mais fácil, você tem mais precisão ali. Então são coisinhas sem dúvida agregam valor ali, facilitam um pouco a... até para funcionar a memória de banco, né? Que aí a memória de banco, o retrovisor também memoriza a coluna de direção, né? Que é um negócio legal, né? Tudo.
isso é bem legal. Então, são coisas que realmente fazem a diferença, assim, na percepção de valor, na facilidade, né? Mas é super gostoso de guiar, assim. Eu tô realmente impressionada com como é silencioso. Carro, né? Carro demais, ó. O rodar é muito silencioso e muito nobre. Quando eu desliguei o vídeo com o Vini, a gente estava batendo um papo assim no carro, e como é um carro maduro, né? Como é um carro, quantos anos que esse carro vem sendo desenvolvido e eles vêm evoluindo em soluções para o carro, enfim, em coisas. Então tem muito recurso assim para deixar o dia a dia a bordo mais agradável. É um carro que meio que onde você olha assim, você fala, puta, os caras pensaram nisso, tem uma solução para aquilo. Ou de uma geração para outra, por exemplo, modelo, vamos dizer, 2025, já é o carro novo, assim, de facelift. Eu acho que é o terceiro ou quarto dessa geração que eles estão fazendo. Mas é um carro que já traz umas outras soluções e você fala, caramba, meu, isso é uma solução para um problema que eu nem sabia que eu tinha, sabe assim? Tipo, eles vêm solucionando um monte de coisa, inventando um monte de coisa. Tipo isso daqui, assim, ele abrir para lá, para ele servir como uma base de apoio para uma mesinha, numa viagem, um computador que você quer usar num dia que você estiver no meio do trabalho, no meio de algum lugar, sabe? Umas coisas bem legais. Terminamos a viagem contando o trecho urbano. A gente andou hoje 180 km, fez uma média de 8,5. Tá? A gente já deu uma rodada aqui em São Paulo, lá em Sorocaba também. Turma, algumas outras considerações que me vieram na cabeça aqui. Se vocês me perguntarem em termos de qual a percepção que a suspensão desse carro passa em relação à durabilidade, ela é muito voltada para o conforto, e eu não acho que seja o perfil de carro para, por exemplo, nessa versão, usar todo dia em estrada de terra e em fazenda. Eu acho que a capacidade do carro aqui é sim para te levar a lugares que talvez você não tenha imaginado, te tirar de situações que ali sejam importantes, mas eu não vejo esse carro como sendo aquele carro do dia a dia no batidão de uma fazenda. Eu acho que muito mais do que um uso urbano. Eu acho que para o Brasil uma versão como, por exemplo, que lançaram agora, que chama Tremor, que seria uma inspirada numa Raptor, mas posicionado mais abaixo, assim, abaixo desse carro no mercado, eu acho que pode ser uma versão que faria mais sentido por ter uma suspensão mais robusta. Esse carro ele tem os pneus radiais, os pneus voltados aí para o uso em estrada, então não são pneus com aptidão para fora de estrada. Isso com certeza é uma coisa que eu trocaria nesse carro para ter alguma coisa um pouquinho mais intermediária, que vocês sabem, principalmente quando está puxando peso ou as situações que a gente pode encontrar, que um pneu faz muita diferença. Esse carro ele tem uma diferença também muito grande em relação ao Jeep Gladiator. São propostas completamente diferentes. Eu acho que a única semelhança é que tem 4 rodas e que tem uma caçamba atrás, porque a cabine desse carro é muito mais ampla, tem muito mais espaço, tem mais capacidade de reboque, só que a capacidade de fora de estrada e toda aquela robustez que um conjunto de um Gladiator passa, com um eixo rígido na frente, eixo rígido atrás, aqui com certeza é bem diferente. É uma decisão difícil, e aí eu acho que vai do estilo e do que cada um busca e do que cada um de fato precisa para o dia a dia, para definir ali o que de fato seria melhor. Essa é uma decisão muito difícil. A vontade, assim, falando de uma maneira simples e rápida, é ter os dois na garagem, vamos dizer, porque são carros com aptidões completamente diferentes. Só que é engraçado, principalmente no mercado dos Estados Unidos, são carros que têm consumidores muito fiéis. Meio que quem anda de Wrangler Gladiator não anda de F-150, e quem anda de F-150 não anda de, sabe assim, um do outro, assim. Então eu acho que é muito entender de fato qual é o uso, o que vocês buscam, para daí sim definir qual dos dois caminhos seguir. Esse carro ele regula de preço aqui no Brasil
com uma Ram 2500, por exemplo, hoje você consegue comprar com motorização diesel, e aí entra aquele ponto que eu falei. Entendam muito o uso, porque sempre que vocês forem para versões 2.500, 3.500, vocês vão sacrificar muito algum lado para favorecer muito o outro. Então pensem bastante nisso. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido toda essa jornada a bordo de F-150, todas essas informações. E se tudo der certo, muito em breve tem Chevrolet Silverado aqui no canal para eu trazer mais ou menos nesse mesmo formato, mas compartilhando muito com vocês também de informações. Até a próxima. Tchau!